Nolan Grayson sempre foi apresentado como o ápice da perfeição biológica e militar de Viltron. Ele não era apenas um herói, ele era uma força da natureza, moldada por milênios de conquistas sangrentas, e uma ideologia que coloca a força acima de qualquer vestígio de empatia. No entanto, o que torna a jornada do Omni-Man tão fascinante não é a sua capacidade de destruir montanhas com um soco só, mas sim a forma como essa armadura ideológica começou a rachar diante de algo que ele considerava insignificante: a vida humana. O grande mistério que envolve o personagem não é se ele é forte o suficiente para dominar a Terra, mas sim como apenas 2 décadas em um planeta atrasado foram capazes de desmantelar milênios de doutrina fascista, transformando um carrasco implacável em um homem assombrado pelo próprio passado. Aliás, se você quer ter o shape igual ao do Omni-Man, ative seu DNA Viltrumita com o Whey Nerd. Proteína pura, sabor épico e foco total na sua rotina. E você, usando o meu cupom, você também ajuda o canal, beleza? Use meu cupom lá de desconto para você e mude o seu nível hoje, beleza? O conflito interno. O erro fundamental do Império Viltron foi subestimar o poder da convivência. Ao enviar Nolan para a Terra com a missão de preparar o caminho para a invasão, eles esperavam que ele mantivesse a frieza de um infiltrado, mas Nolan cometeu o grande erro de se permitir viver uma vida de verdade. E quando ele diz ao Mark que a Debbie era como um animal de estimação, não era a voz da verdade saindo de sua boca, mas sim um mecanismo de defesa desesperado de alguém que sentia o seu propósito original escorregar por entre os dedos. A brutalidade que vimos no final da primeira temporada em Chicago não foi apenas uma tentativa de ensinar uma lição ao filho, foi o esforço final e violento de um soldado tentando convencer a si mesmo de que ele ainda era o monstro que Viltron exigia que ele fosse, mesmo quando seu coração já pertencia à família que ele construiu na Terra. A quebra do soldado. O momento da ruptura definitiva não acontece quando Mark revida fisicamente, mas sim quando Nolan olha o próprio punho ensanguentado e se lembra do passado simples, de um jogo de beisebol e de uma conexão que a lógica viltrumita não consegue explicar de maneira nenhuma. Naquele segundo, a máquina de guerra quebrou. Nolan não fugiu da Terra por fraqueza física ou por medo da resistência humana. Ele fugiu porque percebeu que a sua missão era impossível de ser cumprida, sem destruir a única coisa que deu um novo significado à sua existência milenar. A humanidade não venceu o Omni-Man com armas, mas sim através de afeto, transformando o predador em um exilado, que agora carrega o peso de saber que ele traiu seu povo por amor e traiu seu amor por um povo que ele nunca deveria ter servido. Olha, o universo de Invencível está mudando. E se você quer ficar por dentro de tudo que está por vir na 4ª temporada, que vai estrear agora dia 18 de março, você precisa se tornar parte desse canal, parte dessa comunidade agora. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal que é de graça, tá? E ao contrário do Nolan, pode ficar tranquilo que você não vai se arrepender de maneira nenhuma, tá? Aproveita e me segue lá no Instagram, @willaqui, beleza? Tá aparecendo aqui na tela pra você e também tá no link da descrição, ok? O espelho da culpa. A relação com Mark agora se torna o espelho mais cruel para Nolan. Cada vez que ele olha para o filho, ele não vê apenas o seu sucessor, mas também um lembrete vivo de que ele quase destruiu a única coisa pura que já criou. O conflito entre eles mudou de patamar, não é mais uma luta física de socos que estremece o planeta, mas uma guerra de silêncios e decepções. Nolan carrega a angústia de saber que o Mark herdou seus poderes, mas se recusa a herdar sua frieza, e isso cria um paradoxo na cabeça do ex-conquistador. Ele sente orgulho da moralidade do filho, ao mesmo tempo que morre de medo de que essa mesma moralidade seja a sentença de morte do Mark quando os verdadeiros Viltrumitas chegarem para terminar o serviço que o patriarca dos Graysons abandonou por amor. O passado que não perdoa. O horizonte de Nolan agora é sombrio, pois ele sabe melhor do que ninguém
que o Império de Viltrum não admite desistência e muito menos traição. A introdução de figuras como o General Trag e outros guerreiros que ainda mantêm a pureza do dogma viltrumita coloca o Nolan em uma posição de vulnerabilidade absoluta. Ele agora luta com uma mão atada pelas costas, não pela falta de poder, mas pela presença de uma consciência. Enquanto os novos carrascos atacam com a frieza de máquinas, Nolan luta com o peso de cada vida que ele agora entende que possui valor. A ironia trágica de sua jornada é que, no momento em que ele finalmente se tornou humano o suficiente para ser um herói, ele se tornou estrategicamente fraco aos olhos de seu povo, transformando-se no alvo número 1 da galáxia, o destino do traidor. Afinal, a história de Nolan Grayson é uma lição sobre a impossibilidade de se desconectar completamente das próprias raízes sem que haja um sacrifício de sangue. Ele é o homem que tentou ter tudo, a glória de um império e o calor de uma família, e acabou perdendo a paz em ambos os mundos. A verdadeira pergunta que fica para as próximas temporadas não é se Nolan pode vencer os Viltrumitas em uma luta, mas se ele consegue conviver com o fato de que o mundo que ele agora quer proteger nunca o verá como nada além de um monstro em redenção. Nolan é a prova de que o arrependimento é a mais pesada armadura e que, para salvar o futuro, ele terá que enfrentar o fantasma do conquistador implacável que ele mesmo alimentou por 1000 anos. Se você chegou até aqui, você sabe que Invencível não é apenas sobre superpoderes, é sobre o peso das nossas escolhas. O Nolan escolheu a humanidade, mas o preço pode ser a vida do próprio filho. Mas e você? Me diz aí. Se estivesse no lugar do Mark, conseguiria perdoar um pai que destruiu uma cidade inteira, mas que agora é a única esperança da galáxia? Ou talvez parte dela? Clica no botão de se inscrever-se aqui embaixo, se você não for inscrito ainda, e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos, tá bom? E eu quero saber se você acha que o Omni-Man merece redenção, ou se o destino dele é o esquecimento para sempre. Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber da sua opinião, tá? E se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na tela pra você, tá bom? Que é o vídeo que fala sobre o maior problema do Mark, beleza? Se você quiser saber, é só clicar. Vai lá, assiste o vídeo e aproveita, beleza? Eu fico por aqui, um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!